A aula de hoje são as apresentações dos projetos e hoje vão apresentar 3 projetos, a Valéria, a Cristine e a Lara, né? E aí, pela ordem, a Valéria. Valéria, eu vou deixar aqui também, né, não tinha me lembrado, das opções de compartilhamento, eu vou deixar que todo mundo com a possibilidade de compartilhar, tá? Então, caso tu queira, ou queira só falar, fica bem à vontade, tá bom? Tudo bem, eu posso começar já? Sim. Tá. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar, porque eu coloquei num PDF só para ter uma... para todo mundo conseguir ver. Deixa eu ver, é uma guia. Meu Deus, e agora qual é a guia? Ah, essa aqui. Ai, eu não sei o que aconteceu aqui, porque eu compartilhei a guia e meu som sumiu. Tipo, o Zoom, ele bloqueou meu som no microfone. Prof, teu microfone tá mudo. Isso aí. Valéria, tenta ver se quando aparece ali opções de compartilhamento, aparece embaixo 2 quadradinhos, que é de bem à esquerda. E aí aparece um que é compartilhar som. Compartilhar áudio da guia. Ué. Isso. Não apareceu para Ai, ti quer saber? ali? Eu vou compartilhar a tela inteira, porque daí ele compartilha áudio também. É porque ele compartilha áudio da guia, ou seja, da outra guia ele desativa. Ah, eu entendi. Ah, entendi. Tá, entendi. Tá, eu vou compartilhar a tela inteira, então. Vocês vão ver meu computador. Tranquilo, não. A gente fecha os olhos para as outras coisas. Tá, compartilhar. Eu acho que agora vai. Tá, não. Perfeito. Valéria? Eu acho que não está dando. Eu acho que não está dando som, Valéria. Quem sabe, então, tu apresenta verbalmente e depois... Ah, tá ali, o microfone está desabilitado. Eu não sei o que acontece. Não sei porquê, não sei que. Eu não sei se é que eu uso o navegador, eu não tenho aplicativo. Bom, enfim, eu vou tentar. Tá. Tá, eu vou. Faz Tá, uma ok. apresentação oral, não te preocupa. Tá. Ok, o meu projeto é projeto de ensino de língua portuguesa / literatura, e aí é poemas diversos, prática de leitura e escrita. Eu acho que eu vou ligar aqui minha câmera, para pelo menos vocês me verem. Deixa eu ver. Onde é que tá? Ai, não quer ligar a câmera agora, socorro. Bom, enquanto não liga, eu vou falar. Tá, tendo em vista que os alunos do ensino fundamental estão cada vez menos interessados pela literatura, e também a pandemia teve um agravante, e eles foram sendo acompanhados pelo ensino remoto. E aí é inevitável a gente mencionar que, infelizmente, teve um retrocesso quanto à leitura e à escrita. E aí, conforme as aulas do sexto ano, no meu caso, que eu observei, 11 e 12 anos, eles possuem uma grande dificuldade para efetuar até leituras mais simples. E foi por isso que eu pensei esse projeto. E aí, o que eu vou fazer? A proposta é trabalhar alguns poemas, apresentar alguns poemas para eles, que é o Pontinho de Vista, de Pedro Bandeira, Poeminha do Contra, do Mário Quintana, Direito das Crianças, de Ruth Rocha, e Convite, de José Paulo Paes. Eu vou explicar como é que eu vou fazer a dinâmica agora.
Então, esses poemas, eles são textos curtos, né, que, de certa forma, incentivam a leitura das crianças pela maneira que os textos se organizam, ou seja, uma leitura mais rápida e, consequentemente, um pouco mais interessante, pois tratam de assuntos cotidianos que todos vivem e que podem fazer com que as crianças se interessem ainda mais pelas histórias. Eu não vou ler os poemas agora, porque senão acho que eu vou tomar muito tempo, daí eu vou postar pro... Eu não sei se tem fórum, prof, ou o que eu posso fazer. Mas eu posso colocar no chat depois. Talvez no chat. Não sei se a gente tem um fórum. Tu diz fórum? Ah, tu diz lá no Moodle, não aqui. É. No Zoom. Quem sabe posta aqui, então, só para... Eu posso postar os poemas aqui no chat daí. Tá, ou um dos poemas como exemplo, como tu achares melhor. Tá, eu posso simplesmente colar aqui para quem quiser dar uma lida, porque eles são poemas, não são muito grandes, né? Aí, bom, finalmente consegui ligar minha câmera. Bom, aí o perfil dos alunos é o seguinte. Eles são alunos do 6º ano, por volta de 11, 12 anos, e são em torno de 15 alunos dentro de sala de aula. E aí uma escola pública municipal. E eles possuem uma certa experiência com leitura vinda do ensino básico, porém eles ainda apresentam bastante dificuldade para entender algumas palavras ou interpretar textos. E uma coisa que eu vi, assim, os professores lá na escola comentando, eu fiz o meu projeto baseado naqueles alunos. Aqueles alunos do 6º ano, eles entraram na pandemia quando eles estavam basicamente no 4º ano, e aí ficaram o 5º ano inteiro dentro de casa, assim, e ficou bem prejudicada a leitura deles. Por exemplo, é que essa escola que eu fui, ela não tem o fundamental... Aliás, ela tem o fundamental, mas muitos alunos ali começaram o 6º ano e vieram de outra escola. Eu não sei o que meio que aconteceu lá, só que na outra escola eles não tiveram aquele baita apoio à leitura, entende? Aí eles chegaram no 6º ano, assim, praticamente o 5º ano passou, e aí eles chegaram no 6º ano quase não sabendo ver, não sabendo ler a letra cursiva do professor no quadro. Daí isso é bem problemático. Então, bom, eu vou continuar aqui. Os objetivos. Proporcionar o aperfeiçoamento da leitura por parte dos alunos, explicar os poemas para garantir uma compreensão dos assuntos dos textos, despertar o interesse pela leitura, esse acho é o principal, apresentar os poemas brasileiros aos alunos e incentivar a produção textual, e também interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, estrofação, rimas, aliterações, etc. Essa parte eu tirei da... Ai, meu Deus, da BNCC, que é o conteúdo para o 6º ano em si, eu só tirei para ter uma ideia. Com competências e conteúdos, conhecimento do gênero textual poesia, leitura e compreensão textual, interpretação de textos, praticar a leitura em silêncio em voz alta, exercitar a escrita e a leitura, produzir poesia autoral a partir da leitura prévia, compartilhar a leitura dos textos com a turma e com o professor, e também reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido provocado pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos, também parte da BNCC. Bom, as aulas eu dividi no seguinte tempo. Uma aula é igual a 2 períodos de 45 minutos cada, e aí é uma aula por semana. E aqui eu separei uma aula para 1 mês. Eu separei um projeto um pouco curto, porque daí o 6º ano ele tem bastante dinâmica. E como eu fiz um trabalho que é de português e literatura, aí junta os dois num projeto só. Bom, a primeira aula é o seguinte, é uma breve contextualização dos autores, que serão com slides, fotos e uma pequena biografia, e a apresentação dos poemas. Os poemas vão ser impressos e entregues a cada aluno para fazerem uma leitura em voz alta. E cada poema vai ter em média de 5 a 10 minutos para uma leitura em voz alta por parte dos alunos, e cada aluno lê uma parte. Aí, por exemplo, o professor vai dizendo, fulaninho lê, sabe? Aí, no final de cada leitura, o professor pergunta o que os alunos interpretaram sobre o texto. E aí, o segundo período vai ser reservado para o professor explicar como funcionam as estruturas dos poemas, da estrofação, rimas e aliterações. Na segunda aula,
vai ter, em média, uma questão de interpretação de cada poema, que vão ser passadas no quadro para os alunos copiarem cada um no seu caderno e responderem em duplas. Aí até para incentivar a interpretação junto com o colega. Vai ser necessário, em média, um período para copiar as perguntas e iniciar a discussão, porque eu já percebi que os alunos do 6º ano, assim, eles demoram bastante para copiar. Então, não adianta ter muita pressa, tem que ir cada um no seu tempo, ainda mais que muitos não tiveram essa prática da escrita em casa, né? E aí, no 2º período, vão ser discutidas as respostas com o professor. Na 3ª aula, o poema Convite vai ser relido pelo professor, no qual no final tem a frase "Vamos brincar de poesia?". E aí, essa frase vai ser um incentivo aos alunos para começarem a pensar sobre escrever uma poesia autoral. E a aula será inteiramente reservada para eles começarem a escrever sua própria poesia de acordo com o que leram e tirarem suas dúvidas com o professor. E aí, quem não terminar, né, durante a aula, termina em casa. E na 4ª aula, no 1º período, os alunos devem chegar com as poesias prontas e apresentar cada uma para o professor individualmente, né, cada aluno, para que, em silêncio, o professor faça uma leitura e corrija erros no texto, se houver. Aí, no 2º período, vão começar as leituras, geralmente, por parte dos alunos. E daí, cada aluno compartilha a sua leitura e pratica ela em voz alta. Aí, o que vai ser avaliado, em resumo de tudo? A avaliação, ela consiste na escrita por parte dos alunos, as respostas dadas em cada questão de interpretação de texto e na capacidade de leitura em voz alta. Aí é isso. Obrigado, Valéria. A apresentação bem objetiva. E acho que tem vários pontos, né? Mas eu pergunto já se algum colega quer fazer um comentário, uma colocação. Eu vou começando, e aí depois a gente vai conversando, assim. A Valéria apresentou, pelo que eu vi aqui, foram, acho que 8 minutos, foi bem objetivo, né? Acho que foi bem objetivo. Então, daí eu vou calcular... O meu projeto não ficou muito extenso também, porque eu pensei numa atividade... Não é uma crítica, Valéria, é só um comentário, que é só para organizar o tempo. Tá, a gente calcular assim, são 8h54, então assim, mais ou menos até 9 e pouquinho. A gente conversa sobre o teu projeto e depois vai para o da Cristina e depois para o da Lara. Tá? Não é uma crítica, não. Até porque, esse é o primeiro comentário que eu ia fazer, né? É que, assim, pensando, né, a literatura, no teu caso ali, né, pegou o 6º ano, ainda pegou um final, né, da pandemia, um retorno que houve uma defasagem, né, no ensino da leitura e da escrita. Então, ensinar literatura nessa fase é ensinar a língua portuguesa no sentido de práticas de leitura e de escrita, né? Então, as duas coisas, necessariamente elas estão intercambiadas, né? Seja de modo direto ou indireto, né? Incentiva a leitura, ele vai desenvolver a escrita, a leitura literária, perdão, ele vai desenvolver as práticas de leitura, e por aí vai. Mas, em todo caso, esse intercâmbio é importante, né? E aí eu fiquei com uma dúvida antes de comentar propriamente a seleção, porque a seleção de autores, né, que partiu dos pequenos poemas, a adequação dos poemas ao grupo, o projeto, né, de pensar esses poemas, e perguntar se tem algum tema que falou temas cotidianos, mas aí eu fiquei pensando, mas quando tu fez a seleção, tu fez pelos poemas, os autores, né, que são autores todos reconhecidos, né, Pedro Bandeira, Quintana, Zé Paulo Paz, ou se teve alguma articulação também temática, né? Não, eu fiz uma coisa assim mais por causa que esse poema fala sobre a vida assim das crianças, né? Inclusive eu vou... Ai, meu computador travou. Eu tô tentando ver um poema para colocar aqui. Por exemplo, aqui, ó, Pontinho de Vista de Pedro Bandeira. Eu vou colocar aqui no chat.
Esse aqui é um menorzinho, porque tem uns ali que são um pouquinho maiores. Aqui, ó. Ó, esse aqui, por exemplo, o que esse aqui dá a entender? Que a criança, mesmo ela sendo pequena, entendi. ela pode se enxergar como sendo bem grande, né? É tipo isso. Aí é basicamente esses poemas assim que eu coloquei. Tá, mas as crianças são crianças de 11 a 15 anos, né? Não, é de 11 entre 11 e 12 anos. E aí, as que eu 12, observei, elas são... tá. 12. Aí elas são meio baixinhas, assim. Tá, entendi. Não, tranquilo, tá. Eu acho que ficou super articulado, né? A questão do, né, da articulação, né, do teu trabalho, da proposta, eu acho que fica bem, né, na questão do trabalho com quase a textura da poesia, né, o exercício em voz alta, né? E o que tu estás tentando chamar a atenção para os recursos sonoros, né, para o ritmo. E tem a questão também que às vezes eu acho que é uma espécie de, digamos, os dois caminhos para a criação da poesia. Quer dizer, tem N caminhos, mas eu digo que no projeto, né, um que é por esse prazer sonoro, né, dos jogos, das brincadeiras com as palavras, né, que é isso que é o convite que tu faz, né, do vamos brincar com as palavras. Então, fazer da poesia uma espécie de jogo e talvez isso pudesse ser um dos pontos, assim, fazer a poesia uma parte de um jogo entre eles, né? Pensar essa produção como se fosse uma espécie de brinquedo entre eles, né? Eles terem que jogar ou brincar uns com os outros ou uns para os outros, né? Uns em relação aos outros. Não no sentido competitivo de quem vai ganhar, mas no sentido realmente interativo, né? Mas De incentivar a escrita, né? Incentivar, vamos brincar de exatamente. fazer, pra não ser uma obrigação, assim, para ser mais uma brincadeira, tipo isso também. E a questão dos temas, eu acho, assim, né? Essa brincadeira das palavras, assim, de tentar encontrar que é uma coisa às vezes que eu vejo alguns professores fazem isso, né? Que é naquele movimento inicial de tentar encontrar se eles têm algum convívio com um poema, canção mesmo, se eles, o que eles escutam, porque se está trabalhando com a base sonora, eu acho que a base mais cotidiana de experiência sonora poética, né, que a gente tem com a língua, se dá através da canção. Eu sei que a canção não é propriamente poesia, né? A palavra poética mais a música, etc, etc, etc. Mas assim, a gente tem uma experiência sonora ali, então de repente se encontrasse canção ou canções que eles pudessem ver as brincadeiras, interpretações, isso é uma... e o ponto de chegada que eu acho que é muito bom é a questão da própria interpretação, de que eu sugeria se encontrasse, por exemplo, vídeos. Eu vou dar um exemplo de poesia infantil que eu acho super legal, de canção infantil, que é da Palavra Cantada, era do Paulo Tati, da Nausete, agora não vou lembrar quem mais. Se encontra, né? A Palavra Cantada, que eles fazem uma série de jogos, brincadeiras com palavras e de canção, e vários sistemas de dicção, mas eu me lembrei disso lateralmente. O foco é na questão da interpretação, de incentivar eles a interpretarem o poema, o modo de dizer, o ritmo, a entonação, a interação, o efeito que querem provocar, se querem que os outros riem, se eles querem que eles fiquem sérios, se eles se... Então, assim, jogar um pouco com a interpretação do corpo, né? Assim, do dizer a poesia, aquela coisa do dizer, que varia muito, né? Assim, que você me lembra aquelas coisas assim de sei lá, poema romântico. Eu tenho que melhorar os exemplos assim que eu sei decorar, mas assim, aquelas coisas assim do, eh, sei lá, que eu acho ridículo, mas todo caso. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha... Agora seria muito diferente se eu começo.
alguma coisa entediada, né? Oh, saudades que eu tenho. Sei lá, eu digo assim, pensar que a poesia ela é uma fala, aquela ideia do eu lírico, não no sentido abstrato para eles, mas como um papel, como um personagem que eles podem atuar, como se fosse um teatro, né? E aí eu acho que a percepção da palavra, dos efeitos da palavra talvez ganhe mais força, né? Por exemplo, assim, na a primeira leitura em voz alta, escolher um poema que a professora faça para mostrar os recursos potenciais dessa encenação. Na primeira leitura, assim, e como encenar mesmo, né? Assim, da vida, poema. Agora, e o teu repertório está muito bom, está muito bom. Eu coloquei ali do ladinho os poemas, se alguém quiser dar Eu uma vi. lida. Só aquele mais grandinho ali, que ia levar um pouco mais de tempo, mas ele também é um poema bem fácil. Mas é um poema que tu, por exemplo, esse, se for o grande, né? Pô, tu só pegou poemas assim, esses poemas todos são muito bons. O Zé Paulo Paes, por exemplo, ele tem traduções de brincadeiras com. Ele, eu acho que talvez ele tenha um dos. Essa dimensão lúdica, né? Da melodia das palavras dos jogos é bem forte. Comentários, gente? Mais comentários? Tentei. Mas Tá ótimo. Os comentários são só comentários para tentar agregar, né, Valéria? Não se preocupa. Eu achei, assim, até porque trabalhar com poesia eu acho sempre é uma dificuldade e uma virtude ao mesmo tempo. Né? Devia ter mensagem. Bom, então, Valéria, muito obrigado e muito obrigado por ter te disposto, né? Eu sempre faço um agradecimento triplo, que é um agradecimento não só triplo em intensidade, né, também, porque tu te dispor a começar, né, a apresentar o projeto, ser a primeira, sempre, eu acho sempre uma coisa importante, né? É sempre o primeiro, sempre tem um impacto, né? para mim nem é Então, muito. Para mim é tranquilo. é tranquilo. Tá bom. Obrigado, então, Valéria. Não, é a Cristine agora, né? Eu tive só um contratempozinho que minha filha foi ao toalete, 1 minutinho, tá? Eu já veio. Eu tô sozinha com ela, então é uma Tu quer a gente trocar, daí fala agora a Lara e depois Pode pode ser? ser, pode Daí tu ser, fica pode mais ser. tranquila, não precisa ir com Pode ser. pressa, vai com calma, tá? Lara, então vamos inverter, Lara. Tá. Gente, não vou compartilhar porque eu sou terrível com essas coisas, não entendo nada e é capaz de eu explodir o computador. Mas eu vou lendo Ia aqui para ser vocês. uma apresentação e tanto. E aí depois, aí vem a Cristine e depois a Amanda, então. Tá, Amanda? Eu não falei ali, mas eu não queria atrapalhar a Valéria, né? Mas aí fica nessa hora. Perfeito. Bom, então, o meu projeto eu fiz mais focado numa aula de literatura mesmo. Inclusive, uma das partes que faltou fazer são os pressupostos teóricos, mas eu já tenho mais ou menos, assim, algumas influências, né, do que a gente veio também estudando ao longo do semestre, que seria, sobretudo, o direito à literatura, do Cândido. E eu lembro que em uma das aulas teve uma colega que falou sobre um texto chamado Direito à Cidade. Eu ainda não tive o tempo de ler ele, mas eu fiquei bastante curiosa sobre, e eu sabia que de alguma forma eu queria usar no projeto. Então eu fiz um projeto todo baseado num texto que eu nem li. Mas enfim, tomara que no fim dê certo, depois que eu leia e consiga referenciar ele. E eu também queria trabalhar com a questão do Paulo Freire, né, da gente colocar a realidade dos estudantes e aquilo cotidiano que cerca também nas experiências dentro de sala de aula. Então, o meu projeto ele se chama Passo Livre, Caminhadas Poéticas, a literatura ocupando espaços dentro e fora da sala de aula. Basicamente, meu projeto tem como proposta nuclear a temática da democracia e dos direitos humanos a partir da ênfase da literatura e da cidade como direitos inalienáveis e essenciais para os seres humanos. Então, a minha ideia é instigar a reflexão e a criticidade dos educandos enquanto sujeitos sensíveis e pertencentes e atuantes de uma sociedade. E aí, como esse tema realmente permite uma amplitude assim, de abordagens, eu queria ter
um foco em algum elemento ou objeto para conduzir todas essas discussões. E eu escolhi focar na figura, no símbolo dos pés e das pernas, como elementos que nos permitem não só locomover, percorrer a cidade, mas também que nos permitem realizar diversas atividades humanas, artísticas, sensíveis, como dança, corrida, esportes, enfim, várias coisas. Então, meu foco é trazer textos que tenham esses elementos, né, um foco central neles, tanto para explorar a literatura quanto para explorar o direito à cidade. E aí, então, por isso que tem esse nome, né, de Passo Livre, exatamente para dar essa ideia de que os educandos têm essa liberdade de trilhar os seus caminhos e as suas escolhas, assim como a literatura também permite diversas caminhadas mesmo, também livres e interpretativas. E aí a ideia é mais ou menos essa. E aí, ao final, a intenção é que os educandos possam produzir também, a partir de todo o percurso que foi trabalhado em sala de aula, produzir uma mostra cultural, também criando produtos seus. Pode ser em forma de poesias, em forma de contos, de curta-metragens, enfim, dentro de todo o campo artístico e poético, exatamente também para fomentar aquela ideia de se ter um acervo e uma biblioteca não só daquilo que é imposto, né, tido como a cultura valorizada, a cultura de elite, mas também valorizar a cultura e as produções artísticas de diversos campos sociais. E aí, como perfil do aluno, eu designei para o segundo ano do ensino médio, pois eu imagino que esses educandos eles estão no estágio escolar onde eles estejam mais aptos para debater questões mais complexas e também mais preparados para leituras de diferentes gêneros, né? Sejam capazes de reconhecer esses diferentes gêneros e conseguir relacionar eles com a abordagem que se pretende. E aí, como objetivos, eu coloquei que era refletir criticamente sobre o exercício da cidadania, pensando no cumprimento dos direitos e deveres enquanto parte de uma sociedade democrática, promover a valorização de diversas manifestações artísticas e culturais, identificar a literatura e as artes em geral como instrumentos de formação humana e de relevância para a construção histórica e cultural, estimular a percepção sensível e a fruição a partir de distintos elementos do cotidiano e através de diferentes gêneros textuais, problematizar a questão da falta de ocupação de espaços por determinados grupos sociais e problematizar a valorização de determinadas culturas em detrimento de outras. E, por último, estimular a criatividade por meio de elaboração de projetos críticos e reflexíveis a partir dos temas abordados. Eu também coloquei uma listinha breve, assim, de competências, né, que também se busca, que é ler os textos literários de modo a ser capaz de atribuir sentidos ao conteúdo lido e estabelecer relações com o próprio contexto, promover a fruição através da leitura de diferentes gêneros textuais, literários e artísticos, reconhecer os diferentes gêneros, né, apresentados e identificar as formas de abordagens que o mesmo tema pode ter dentro de diferentes contextos, instigar a criatividade e a percepção sensível e produzir textos autorais a partir de reflexão crítica que retome os temas abordados. Aí eu selecionei alguns materiais, mas no trabalho eu fiz em nichos diferentes, assim, eu apresentei primeiro os materiais selecionados, e aí depois eu fiz um resumão de como seria cada aula, e aí esses materiais voltam a aparecer. Então, para não ocupar muito tempo, eu vou direto para como vão acontecer as aulas e aí que materiais vão ser utilizados. Eu fiquei na dúvida mesmo de como funcionaria, né, em uma sala de aula, a questão das semanas de aulas ou de períodos, não saberia ser trabalhado em um período só, ou 2 períodos por semana. Enfim, aí eu fui enumerando por semana mesmo. Eu coloquei que a semana 1 seria, então, o momento de provocações e sensibilizações iniciais em relação ao tema dos direitos humanos e da democracia, né? E a minha intenção era que se a gente pudesse fazer os estudantes refletir sobre aquilo que eles consideram como necessidades mais básicas e que deveria ser o direito de todo ser humano. E aí, a ideia é fazer essa discussão em sala de aula, né, todo mundo conversando, e após pedir para eles realizarem uma lista com 5 ou 10 itens que eles consideram essenciais e que eles não viveriam sem. E aí, a partir da lista feita, discutir o que cada um colocou, questionar se colocaria outra coisa, o porquê que escolheu aquilo, se é uma escolha pessoal ou uma escolha de análise coletiva, enfim, para começar a instigar o assunto. Na segunda semana de aulas,
seria a abordagem da canção Comida, né, que é do Arnaldo Antunes e de mais de uma penca de gente, mas que é bem conhecida pelos Titãs, que é aquela a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, exatamente para aprofundar a discussão trazida e para refletir sobre a importância da arte em suas diversas manifestações, né, como uma necessidade também fundamental e um direito básico do ser humano. E aí, para debater sobre a canção, seriam propostas algumas questões provocadoras, né, para eles responderem entre si, assim, em pequenos grupos. E até mesmo também pensando nesse contexto de pandemia, né, pensar o papel da arte, como a arte foi importante para eles no momento de pandemia e de isolamento social. Aí, na semana 3, eu traria para começar a introduzir a temática de explorar a cidade, né, e os espaços da cidade. Eu traria alguns trechos do documentário do Emicida, do Amarelo, que justamente fala sobre a ocupação de determinados grupos, né, grupos subalternizados em espaços que são considerados públicos, mas que não têm esse acesso facilitado de fato, né? Que lá ele fala da importância do show ser realizado no Teatro Municipal de São Paulo, que é um estabelecimento da elite branca, historicamente foi um estabelecimento da elite branca e ainda segue sendo, né? E ele fala da importância de ocupar esses espaços através da música, através da arte, e ainda assim daria para fazer uma relação também com o movimento modernista em relação à Semana de Arte Moderna de 22, né? E pensar sobre isso de ocupar os espaços. E aí, a partir dessa motivação, seria proposta uma atividade onde os educandos deveriam pensar na sua própria cidade, considerando os locais que eles frequentam e apreciam, mas também os locais que eles não costumam frequentar, mas que gostariam de explorar mais. Então, a partir dessas questões, seria proposta uma atividade, um breve seminário, assim, extra-classe, onde eles deveriam fazer uma breve pesquisa sobre pontos da cidade, esses que eles gostam, que eles gostariam de explorar, e apresentar para os colegas na próxima aula. Então, considerando alguns aspectos históricos desses locais, alguns aspectos estruturais e de como eles se relacionam com esses espaços. Na semana 4, então, seria o momento para a realização desse seminário, para a troca de ideias e de saberes. Na semana 5, seria o momento onde se relacionaria, por fim, assim, de forma mais enfática, os dois temas apresentados. E aí, para fazer isso, seriam abordadas 2 canções do compositor Vitor Ramil, que seria Sapatos em Copacabana e Tango da Independência, que são 2 canções que têm como foco central, como, digamos assim, agente da ação, os pés, porque são eles que constituem toda a narrativa da canção, né? E eles acabam sendo mais influentes do que o próprio eu cancional. E aí, a partir disso, a gente trabalharia um gênero poético, né? Trabalharia a canção, exploraria o tema de focar nesse símbolo dos pés e das pernas, e também trabalharia com 2 cenários urbanos, né? Primeiro lá Copacabana, no Rio de Janeiro, e o Tango da Independência aqui em Porto Alegre, referente à Avenida Independência. E aí, essas músicas também, elas estão relacionadas a várias questões cotidianas, e cenários cotidianos, mas também de reflexões pessoais e intimistas, assim, que também se relaciona com a questão do Cândido falar sobre a nossa propensão à ficcionalização, né? Que a gente naturalmente está inclinado a ficcionar em qualquer momento, e isso demonstra também um dos porquês do nosso direito à literatura, né? Na semana 6, seria um momento também para trazer mais repertório de leitura e sobre as temáticas para as discussões. Então, aqui seria proposta uma compilação de alguns textos de diferentes gêneros, crônicas, contos, poesias, canções, entre outros, para que os alunos se sintam livres para ler, explorar, procurar aquilo que eles se identificam ou não se identificam, enfim, debater entre si. Então, é um momento bem aberto. Na semana 7, seria trazido a leitura e abordagem da crônica A Rua, do João do Rio, onde essa crônica tem como foco exatamente, ela faz parte de uma obra chamada Alma Encantadora das Ruas, que tem como foco, de fato, a cidade, né, e a rua como quase um elemento vivo, que é capaz de influenciar as pessoas que ali circulam e habitam, mas que também é influenciada pelas pessoas. Então, tem esse papel da cidade, né, como um ente poderoso. E aí, nessa crônica A Rua, ele faz quase que uma declaração apaixonada pela rua, e ele apresenta também a figura do flaner,
que é como se fosse um andarilho, assim, um vagante da cidade, que pode ser lido pelas outras pessoas como um vadio, mas que, na verdade, é quase que um profissional da observação sensível, né? Que ele vai fazendo análise, críticas, vai fruindo da cidade em seus diversos aspectos. E aí, a partir desse personagem, dessa figura, na semana 8, vai se explorar, então, se propor que os alunos experimentem ser flaneres. Não sei como fica no plural, enfim, mas então para que eles experimentem esse papel. E aí a ideia é que em sala de aula mesmo, e também fora da sala de aula, num horário de intervalo, ou durante a educação física de outras turmas, eles possam explorar a vida acontecendo ali, os acontecimentos cotidianos, e então pedir para eles darem esse enfoque, sobretudo no símbolo dos pés e das pernas, como a gente viu nas canções anteriores. E aí a ideia é que seja um momento uma dinâmica bem livre, assim, para que eles possam interagir uns com os outros, poder observar, conversar, fazer o que quiserem, para que eles possam ir colhendo informações. Na semana 9 e 10 é o espaço para o desenvolvimento das produções finais, né, do projeto, que vai constituir na mostra cultural. Então, a ideia é que, a partir da semana 9 e 10, eles já comecem a pensar em elaborar, assim, atividades culturais, seja fazer um poema, fazer uma crônica, um conto, a partir dos contatos que eles tiveram, um curta-metragem, um mosaico fotográfico, onde tenha essa ideia da cidade e da figura dos pés como elemento poético que percorre esse centro urbano. E aí, na semana 11, seria a semana final para apresentação para toda a comunidade escolar da mostra cultural dos trabalhos que eles produziram. E aí, posteriormente, a ideia é que se crie um canal virtual, bem como uma compilação física, né, dos materiais produzidos, para entregar um acervo escolar e comunitário e compartilhar e divulgar as produções realizadas durante o projeto. E é isso. Eu gostei do comentário da Lida. Nossa, muito legal. Nossa, eu vou fazer o nosso dela. Nossa, Lara, muito bom o projeto. Tá muito bacana mesmo. Fez um trabalhão assim, grande, né? E abro assim para comentário assim, o assim, máximo são sugestões, assim, porque assim, o que eu me lembro assim, tu fez a observação lá no colégio de aplicação, foi a observação daquela aula do sarau, né? Isso, né? Então, provavelmente, eu imagino que tu tenha focado, imaginado esse grupo lá, né? Para lá, né? Então, eu acho que quando tu fechar o projeto ali, faz essa observação, para aquele grupo, naquele tipo de escola, aquele perfil, que permite uma intervenção, né? Um projeto como o teu. E assim, mesmo que tu não tenha lido o Direito à Cidade ainda, né? Mas eu acho que já está no espírito do Direito à Cidade, né? Que até eu começar, assim, porque ali naquela, assim, que aí eu te digo que é título de sugestão, né? Quando tu falar daquela provocação e sensibilização em termos de democracia, tu já pode trazer, minha sugestão, poderia trazer, quem sabe, a ideia dos espaços de circulação, o direito de estar, né? Que assim, onde é que pode estar, onde é que pode circular, quais são os espaços de visibilidade, espaços em que se pode realmente percorrer, caminhar, que lugares, né? Então, assim, talvez aí que aí tu já dá uma concretude para essa dimensão da democracia que tem tudo a ver com o teu projeto, né? E, enfim, claro, quando foi lendo, eu já fui pensando outras coisas da seleção, dessa ideia da circulação, né? Porque tu articula rua, cidade, circulação, que ficou bacana pra caramba, né? E aí dá para pensar, né? Assim, eu me lembrei do Giovanni Martins, né? Mais recente agora, né? Do Sol nas nossas cabeças, mas assim outros tantos em que essa questão da circulação da rua e essa circulação, né, que a gente tem urbana propriamente dita, talvez essa seja uma das coisas que torne mais latente um dos problemas de constituição de democracia no Brasil. Vai desde o medo de andar na rua, as ruas em que pode andar, os bairros em que se circula, o problema do transporte público nas grandes cidades, né? Então, assim, tu pegou um tema muito vivo. E aí talvez a exposição final, o mote possa ser esse, né? Por isso eu digo mais sugestões de ter o percurso, né? Seja a ideia da exposição como percurso.
Quanto à questão mais prática, e a última, eu já passo a palavra para a Amanda, é a questão aí realmente a disposição, perdão, no tempo, né, que são 11 semanas, um trimestre, né, tá calculando, assim, né, eu acho que fecharia bem, enfim, né, talvez, eu acho que seria por aí, assim, mas depois eu posso comentar mais coisas mais específicas, depois lendo o projeto, assim, mas eu acho que está super bem encaminhado, muito, muito bem encaminhado. Prof, posso fazer uns comentários rápidos antes da Amanda comentar também? Da minha parte. Não, então, na verdade, eu queria de fato trabalhar com a temática da cidade desde o início, assim, e eu queria fazer alguma coisa que fosse uma releitura, uma coisa tipo recontando a cidade, excluindo nesse momento a questão dos cânones, né, que a gente normalmente, quando vai falar de Porto Alegre, por exemplo, vai falar de Mário Quintana, enfim, de outros autores, e eu queria, de fato, abordar a cidade em aspectos em relação à periferia, e eu queria ter trabalhado, por exemplo, José Faleiro, trazer agora o Jefferson Tenório também, que vem falando, mas aí, como a gente foi lendo esses textos aqui na cadeira, acabei me influenciando, então. Mas uma coisa, eu de fato queria pensar nisso sobre o estar em determinados espaços, de ocupar determinados espaços, mas eu realmente quero explorar mais essa ideia. E uma coisa que eu justamente queria pedir a sugestão era sobre esse momento que eu propus a compilação de alguns textos e algumas coisas. Na hora que eu fui fazer o projeto, eu achava que eu tinha bastante repertório, mas aí quando eu fui colocar no papel, eu senti que faltava coisas, assim, eu não consegui selecionar o quanto eu gostaria. E aí, inclusive, eu queria pedir para ti, para os colegas também, se alguém tiver alguma sugestão, eu fico muito feliz, porque daí já consigo ampliar isso, né? Eu queria também trazer a minha ideia inicial era poder trazer alguma crônica relacionada a futebol, que pudesse ter um enfoque nas pernas, relacionada à dança, trazer diferentes gêneros mesmo, mas na hora eu fiquei meio limitada, assim. E o meu medo final, assim, era de fato pela quantidade de semanas que eu fiz, assim, eu achei muito extenso. E eu não sei se isso funcionaria numa realidade de sala de aula, sabe? Se conseguiria manter presente, assim, o engajamento dos alunos por tanto tempo. Amanda? Desculpa, eu achei que você ainda ia falar mais alguma coisa, prof. Foi mal. Mas então, na verdade, eu só pedi para falar porque eu achei incrível teu projeto, Lara, achei muito bonito mesmo. E eu fiquei pensando, enquanto tu estava falando, no quanto ele é parecido com o meu e da Bárbara, que a gente vai falar daqui a pouco, porque o nosso projeto, o tema é Meu Lugar no Mundo. E aí a gente tentou trabalhar um pouco mais com a noção de nacionalidade e pertencimento, né, numa coisa mais geral do que a cidade. Só que como o nosso gênero estruturante é o slam, acabou trazendo muito para essa questão de ocupação da cidade. Então, assim, eu consegui ver vários atravessamentos aí, eu achei bem legal, assim, a forma como tu trabalhou, que é um pouco diferente da nossa, mas que também ficou muito legal. E eu queria te dar os parabéns mesmo, inclusive, se tu falou das sugestões, de repente a gente vendo os trabalhos umas das outras, dá para ter contribuições importantes, assim, porque eu acho que realmente tem muitas intersecções, eu achei muito legal ver um tema parecido com o nosso sendo trabalhado de outra forma. E tem coisas assim que depois, né, a gente vai vendo assim, observando, né, por exemplo, lá no livro da Luciene, você está falando das semanas e como segurar, que é transformar isso nas semanas e nas tarefas, né, de cada semana, assim, que está planejando como tarefa, como estruturar, se, né, tu vai fazer com questões, tu vai fazer que tipo de trabalho tu vai pedir para eles produzirem algo, ou sei lá, ou vai ser ler em voz alta, ou se vai ser escutar e vai ser interpretar. Quer dizer, isso é que eu acho que vai dando uma sustentação. Agora, eu acho que o ponto de partida e ter um ponto de chegada, que é lá naquela mostra, naquele percurso, né, dos passos, né, do mostra da comunidade, eu acho que dá a estruturação. Então, essa estruturação ela é fundamental. E depois, claro, tem o passo seguinte, usando a tua imagem dos passos, né, agora, que é pensar as tarefas, né, assim, dentro de cada semana. Mas isso aí, assim, é pensar lá adiante, quando tu for colocar isso, de repente ajustando e pensando isso como um projeto a ser realizado de fato, aí ter essa segunda dimensão.
Mas eu acho que sim, eu acho que funciona. Eu estava calculando trimestre, aí tem que ver a estrutura de escola, se é bimestre, é trimestre, né? E tem um pressuposto no teu trabalho que é o diálogo com outras artes, né, interdisciplinar, né? Que é quando tu dá a possibilidade para a turma, para os estudantes fazerem trabalhos diferentes. Mas eu não vou alongar aqui, mas está muito, acho muito rico o teu projeto, muito rico mesmo. Posso só falar uma coisinha? Pode, e já aproveita e já fica com a palavra para apresentar. Tá. Não, eu só queria falar para a Lara que realmente gostei muito, achei muito bom mesmo, muito bem articulado, estruturado. Eu falo, eu ligo a câmera, minha filha vem aqui, quer aparecer. Tá, mas tu tinha falado em dicas e coisa, na hora que tu estava falando dos pés, ó, eu disse, na hora que tu estava falando dos pés, eu lembrei de um conto que não tem muito a ver com esse percurso da cidade, mas tem a ver, talvez tu consiga trabalhar quando tu for fazer essa relação entre a Semana de Arte Moderna com a ocupação do teatro, que daí dá para trazer a Eneida de Moraes, mas ela fala muito mais assim em relação a comparação entre estar presa e ver os pés, que ela só via os pés, então ela faz um conto sobre isso. Eu não me lembro o nome do conto, mas está no livro Aruandas, eu acho. Acho que é isso. Não sei, professor, pode me ajudar? Oi? Não me lembro também qual livro que está, não. Mas é muito bom. Depois eu posso olhar, que eu tenho, tá em outro lugar da minha casa, posso olhar e te dar a dica bem, bem certinho. Não sei se vai dar para trabalhar, porque ela não fala da cidade em si, mas ela fala dos pés das pessoas, porque toda a perspectiva do conto é só nos pés. Então é bem legal. Sabe? Comenta só um pouquinho, eu vou pedir 1 minuto, eu só vou ter que... Tocou o telefone, eu vou ter que ver que eu estou sozinho em casa. Então, eu sei que é bem prosaico, tá gravando, é um horror, mas é menos de 1 minuto, eu vou correndo e já volto. Tá? Tá bom, não tem problema. Se eu não falar, minha filha fala, eu boto ela falar aqui. E é isso, Lara, eu achei bem legal, sabe? Então, de repente, se tu quiser, eu posso até escanear para ti e te mandar, se tu quiser, para te dar uma lidinha nesse conto. Ai, Cris, eu agradeço de verdade, de fato, até mesmo por conhecimento pessoal, que eu já fiquei bem interessada. Eu não conheço, de fato, mas eu acho que, com certeza, ajuda, assim, no projeto, porque tem aquele momento de compilação, né, de textos que abordem tanto os pés quanto a cidade, e aí vale de tudo mesmo, que é para dar inspiração, né? Porque esse conto, ele é só sobre os pés. Então, ela fala, porque a Eneida, ela foi presa junto com o Graciliano nos anos 30, se não me engano, 34, e ela faz parte toda desse movimento do romance da época ali, depois do modernismo, enfim. E esse conto ela faz uma comparação de quando ela estava na prisão, que ela só enxergava os pés com os tamancos. Ela estava presa, estava falando, professor, que ela estava presa junto com o Graciliano. Então, esse conto é mais ou menos falando dessa perspectiva de quem só enxerga os pés por baixo, e depois ela está num restaurante já em liberdade e ela começa a analisar as pessoas a partir dos sapatos que elas usam. Então, é bem legal. Deu, professor, deu certo. Obrigado, Cristina, obrigado. E dentro já pode falar da Eneida, né? Já falou, tá, perfeito. E muito obrigado. E obrigado pela sugestão. Tem essa coisa das sugestões, eu acho até vale colocar no grupo, assim, porque quando começa a pensar um tema por uma coisa muito concreta, isso eu acho agora, assim, na fala da Cristina ficou bem nítida. Isso é uma virtude, conseguir uma espécie de ponto de concentração, que é quase um imã, né? Que é, no caso, assim, essa simbologia dos pés e das pernas. O caminhar pela cidade, ocupar a cidade, o transitar, o circular. Isso dá um ponto de agregação, de atração de várias temáticas, né? Então agora não é bem da cidade, mas tem a cidade, tem a gente vai achando vários outros, vai ver que vai aparecer bastante, né? Tá, mas eu não vou interromper. Tá. Vocês querem que eu comece? Então tá, eu vou falar assim, ó.
eu vou explicar um pouquinho meu projeto, porque meu projeto ele não é bem, como eu tinha explicado para o professor, não sei nem se vai agregar muita coisa para nós aqui, para vocês, pessoal, porque esse projeto ele foi pensado para um concurso que na verdade, são alguns concursos que eu comecei a fazer, Maria Clara, alguns concursos que eu comecei a fazer, tô nesse processo, então eu já tinha realizado e eu só vou adaptar eles para a cadeira. Então, assim, eu vou compartilhar a minha tela para mostrar um pouco esse projeto que eu tenho, que é que foi para esse concurso, mas que eu vou adaptar, tá? Então, eu vou tentar, vamos ver se eu vou conseguir, porque para recursos aqui, às vezes eu quero ligar o bate-papo, ver o que tem no bate-papo e aperto compartilhar, é um horror isso aqui para mim. Vamos ver se eu consigo. Ai. Compartilhar som. Ou se preferir, pode fazer como a Lara, que é só... tá conseguindo. Tá. Opa! Ixi, não deu. Eu acho que não vai dar, gente. Cancela. Estou compartilhando? Sim. Tô? Ah, tá. Vocês estão vendo meu computador, né? Tudo bem. E o som também está saindo. Tá. Então, esse é o meu projeto, tá, gente? É um projeto de atividades acadêmicas, tá? É para uma... eu peguei de São Paulo. Bem, paciência. Tá. Então, eu usei tudo que a gente trabalhou em sala de aula. Então, tudo que foi trabalhado, eu usei. Inclusive, até a dedicatória que eu fiz, eu usei daquela primeira atividade que o professor fez, eu usei para arrumar ela por aqui. Então, as aulas do professor Sanseverino, eu quero compartilhar isso com vocês. Eu venho acompanhando as aulas do professor Sanseverino há um tempo, né, professor? Então, assim, tudo que a gente trabalha, eu sempre consigo aproveitar, porque, para mim, ele e a professora Regina Zilberman são meus exemplos de professores e de como dar aula. Então, é isso que eu pretendo ser um dia, né? Ai. Então, tá, eu começo com... Eu não vou ler todo, porque senão vai ficar muito extenso, tem outras pessoas para falar. Mas eu vou aproveitar o gancho da Lara, que a Lara fala de direitos humanos. E, queira ou não, o meu projeto ele trabalha um pouco com direitos humanos, porque eu falo... entre outras coisas, porque eu fiz um projeto para semestres, né? Então, tem 2 semestres aqui. Então, esse trabalho, eu trabalho com exílio, né? E com mulheres, que é o meu foco de sempre, assim, que eu sempre trabalhei e que eu gosto de trabalhar. Maria Clara, por favor. Então, eu trabalho com o Derrida aqui. Eu não vou ler a apresentação, o professor depois vai ler. Eu só vou direto ao ponto. Daí, eu trouxe Paulo Freire, eu trouxe o Rancière, trouxe outras coisas também. Mas, enfim, é bom compartilhar com vocês, porque, assim, ó, eu vou diminuir isso, professor, não se apavore, que eu não vou te dar tudo para ler, tá? Ai. Tá, primeira proposta de atividade didática, tá? Eu vou... Não, filha, depois. Estudos literários. Essa proposta é pensada para estudantes da pós-graduação. Gente, esse aqui é da Unesp, eu troquei, tá? Não era para ser esse, porque da Unesp era para ser da pós-graduação. Então, vamos dizer que é da graduação, tá? Com carga horária semestral de 60 horas. A representação do exílio por intelectuais refugiados no Brasil. Esse é o foco o tema da minha atividade, que é do semestre, né? Seria um semestre de atividades. Então, a escrita do deslocamento pode ser pensada como parte do topos da literatura de exílio. O exílio, em suas diversas formas, excetuando-se o interior, pressupõe o deslocamento físico. Então, tem a ver também com a Lara, porque tem a ver com deslocamento. Não é um deslocamento dentro da cidade, mas é um deslocamento do sujeito, um sujeito que... Eu não vou nem ler tudo, porque senão vai ficar muito extenso. É um sujeito que ele não só se desloca fisicamente do lugar, então, isso é uma continuação de um trabalho que eu já venho fazendo, né?
que fala desse percurso do exílio, porque até então a gente tem um exílio que foca no início, geralmente em torno da guerra e os motivos que fazem... Gente, desculpa, tá? É assim a minha vida aqui com criança. Então, foca na guerra e o motivo que faz essa pessoa, esse sujeito, o meu foco é o intelectual, sair, se deslocar até o ponto de chegada. Então, geralmente se trata ou o início ou o final ali, aonde o sujeito está exilado. Ele é um sujeito exilado dentro de um país, então ele é um sujeito, é um estrangeiro dentro daquele lugar. E eu queria trabalhar o percurso, esse movimento que faz entre a saída do lugar, a ruptura, até a chegada. Então, eu vou buscar trabalhar alguns, que eu já estou fazendo isso, né, em outro contexto, os relatos de sujeitos que passaram por um exílio, passaram por Portugal como durante a Segunda Guerra, né, como lugar de passagem mesmo. Então, são vários intelectuais que fazem esse percurso, talvez eu esteja falando muito rápido, não dê para entender, mas qualquer coisa vocês me perguntem, tá? Então, esses sujeitos que eles saem de um local, passam por outro, que é na Segunda Guerra, Portugal é o ponto de partida, de deixar a Europa em guerra e ir para outro lugar, geralmente América, né? Então, Estados Unidos, Brasil, América do Sul, enfim, né? Muitos vieram para o Brasil, e eu faço um primeiro estudo que é só sobre Portugal, e agora eu gostaria de pensar esses sujeitos que vieram para o Brasil. Então, eu vou falar dos objetivos, né? Esse projeto de atuação se propõe desenvolver competências interdisciplinares e transversais no que tange à autonomia reflexiva e ao incremento da capacidade de decisão em caráter pessoal e interação social. Almeja-se, além disso, que os educandos se tornem aptos para organizar e articular seus conhecimentos por meio de síntese, investigações e espírito crítico. Os objetivos específicos são discutir as diferenças conceituais e históricas sobre exílio, pensar a relação entre exílio e direitos humanos, por isso que eu falo que tem a ver com o que a Lara está trazendo, né? E também por causa do percurso em si, e traçar um breve percurso da literatura de exílio, porque a literatura de exílio ela faz parte da literatura universal, ela está desde da Ilíada e da Odisseia, enfim, até os nossos dias. Então, ela tem um percurso histórico longo, ela faz parte da nossa tradição literária. E é isso que também a gente pode buscar e discutir. Eu não fiz que nem a Lara cada aula específica, porque eu acho que o meu, para onde eu queria encaminhar, não comportava isso, mas talvez, né, de repente, eu possa até fazer. Buscar traçar um paralelo entre literatura de exílio e os conceitos estabelecidos enfim, devo ter perdido ali na hora de colar alguma coisa. Tá? Então, eu vou fazer aqui, vou cortar as justificativas e vou falar do programa. Vamos ver se dá aqui. Tá, o programa será dividido em 3 eixos: reflexões sobre exílio, relação entre exílio e direitos humanos e a literatura de exílio, análise das diferenças conceituais em relação à etimologia exílica, porque o exílio ele apresenta várias perspectivas, assim, vários significados para o exílio. Tem exílio, tem refúgio, enfim. Então, a gente pode pensar o exílio a partir de várias perspectivas que são diferentes dentro dessa etimologia que vem acompanhando uma história dessas pessoas que são obrigadas a deixar os seus países. Gente, vocês viram como é difícil, né? Por isso que eu não deixo nunca a minha câmera ligada, porque é assim. Daí a literatura realizada por exilados. Eu trago esse Alex Knowles, que ele é francês e ele pensa o exílio numa perspectiva bem legal. Então, eu dou uma pincelada nele aqui, mas para quem
quem se interessa por exílio, ele não tem livro traduzido, eu acho, aqui no Brasil, mas ele tem uns artigos que são em francês, mas dá bem para quem quiser. Então, a literatura realizada por essa parte eu vou ler para vocês, porque é o que eu acho que importa para nós, que é apontar como o exílio se insere na história literária e refletir sobre as obras de exilados no Brasil. Então, quem eu busco? Não é bem sobre a Primeira Guerra, mas é sobre exílio. Então, Elisa Lispector, com No Exílio, Samuel Havet, com Contos do Imigrante, essa Sara, que eu não vou pronunciar o nome dela, porque eu não sei pronunciar, que é No Tempo das Acácias, o Zweig, que é Brasil, um país do futuro, e a autobiografia, O Mundo de Ontem, que é para fazer uma perspectiva entre o Brasil, o país do futuro, que ele vem para cá, assim, com uma perspectiva de que aqui se estaria mais... que ele conseguiria refletir com um mundo utópico, claro, mas em comunhão, assim, e ele vê que depois, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra, isso meio que cai por terra, então acontece o trágico desfecho, que ele se suicida junto com a mulher, enfim, e essa comparação com essa autobiografia dele, que é um pouco pessimista também, pensando numa relação que ele faz de pensar os intelectuais como intelectuais do mundo, pensando o mundo como uma coligação mesmo, enfim, fora dessa noção fechada de países e cada um nos seus nichos, né? Enfim, e depois o Flusser, com Bodemos, que é uma autobiografia filosófica, que também é um sujeito que vem também para cá em função da Segunda Guerra, e ele pensa a sua trajetória a partir da trajetória dos outros. Ele vai fazer um apanhado em cima disso, desses outros sujeitos que fazem parte da vida dele, vida intelectual. E é uma análise. Isso ainda está meio confuso, porque eu ainda também não estou com esse projeto bem definido na minha cabeça, ainda tenho que pensar um pouco melhor sobre isso. Deixa eu ver se... eu trago a Baju, que o professor também apresentou nos pressupostos. Deixa eu ver, será que dá tempo de eu... É curtinho, querem que eu leia? Ou não? Não precisa? Não? Não precisa, até só pelo tempo, assim, que depois... Tá. Então, eu já vou encerrando, porque é só para falar mais ou menos como seria a metodologia também, Interessante. e as avaliações, enfim, é só para expor um pouco mais o meu projeto, falar que era sobre isso. Eu tenho uma outra perspectiva também para um outro semestre, que é da literatura como desvio o currículo em desconstrução, que é falar um pouco das mulheres. Mas eu não vou falar sobre isso agora, vou compartilhar a minha tela. Ficou meio confuso, mas isso é um problema meu, né? Sou meio confusa. Como é que eu faço para descompartilhar agora? Opa. Ai. Aqui, interromper. Aí, foi, gente. Isso, gente, é isso. Só para... eu acho que tem uma coisa importante, né? Eu acho que comentei já com os outros, que a Cristine, ela já fez o mestrado e já fez o doutorado aqui na Letras, né? E está seguindo na mesma temática de estudo, e está fazendo agora a graduação porque veio de outra área, né? Veio de jornalismo para letras, né? Então tem esse duplo lugar, né? E quando a gente conversou assim, do projeto, era pensar algo que eu até vou comentar com vocês, que é uma professora do Colégio de Aplicação, que ela fez a tese há um tempo atrás sobre a formação de novos professores em um curso de letras no sul do Brasil. Então, ela fez pesquisa de campo, olhou como é que é a formação, né, do professor dentro da universidade.
Então, muito do projeto que a Cristina aqui apresenta está voltado a pensar, né, voltado para um concurso, claro, mas está pensado assim, nessa formação dentro dos cursos de letras para professores de literatura. Quer dizer, se a gente pensa na licenciatura, somos todos professores em formação, né? Continuamente em formação. E é uma formação que, digo para vocês, eu acho que não acaba nunca, assim, está sempre questionando, duvidando, né? Encontrando outras alternativas, repensando. Então, é interessante pensar possibilidades de intervenção, né, no ensino de literatura na universidade, especificamente no curso de letras, e na licenciatura, né? E aí está pensando em duas atividades. E eu acho, bom, isso é a questão geral, assim, e aí o teu repertório, né, nossa, assim, é todo ele muito bem desenhado, bem recortado, né, da questão do exílio propriamente dito, são todos os trabalhos de exílio, e está pressupondo, né, nesse recorte, diferentes olhares, né, ali desde a Elisa Lispector até o Wilhelm Flister, né, passando pelos Weiser e para aquela que é como é que é a Sara, que o nome é aquele que tu também não pronunciou. E, enfim, mas são, acho que tem um desenho assim, super, muito bem amarrado, né? É claro, né, pensando como é que seriam as aulas, o que eles vão trabalhar, como é que eles vão fazer, porque aí o trabalho é um outro tipo de trabalho crítico que eles fazem, né? E tu está voltando aqui, né, é a formação de um leitor crítico em literatura, né, brasileira e comparada, né. E no segundo projeto, que daí, claro, não deu tempo, que é de gênero, né, que daí escritoras mulheres no período ali do modernismo, né? Aí é voltado para o outro lado, mas está voltado para essa formação desse leitor crítico, em termos de acervo, ampliação de acervo, etc., né? Não está voltado para a formação direta do professor, tu está usando recursos de licenciatura para formar novos licenciados nisso. Eu acho muito rico, eu achei realmente bastante rico. Claro, depois, assim, olhando o conjunto com calma, eu faço comentários mais precisos, né? Mas, assim, essa ideia da escrita do deslocamento é muito produtiva, né? Muito produtivo. E para o Brasil, nossa. Eu só esqueci de comentar como é que vai ser feito, né, a metodologia. A metodologia, sim. Porque que eu acho importante também falar que eu imaginei fazer em forma de seminários, onde eles produzam resenhas, e a gente leia as resenhas e converse sobre as resenhas. Então, a perspectiva é deles e não minha, sabe? Eu acho que isso é importante a gente falar, porque a voz deles vai ter muito mais papel dentro da sua formação do que a minha voz, né? Sim. Isso é um aspecto importantíssimo. É bem rico. E tu tá juntando tudo que são um trabalho que a Regina faz bastante, né? Eu reconheço, assim, então é muito legal de ver. Não tenho como fugir, né, professor? É muito legal, muito bom. Muito bom, muito obrigado, Cristine. Não sei se querem comentar também, eu vi comentários aqui no chat. Então, eu vou só pedir licença para a gente passar então para a Amanda, para poder ficar dentro do tempo. Para Amanda e para Bárbara, perdão, Bárbara. Não foi só porque a Amanda estava com a tela aberta, daí eu olhei a Amanda aqui em primeiro plano. Então a palavra é de vocês. Obrigada, prof. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Só deixa eu... Tentando apresentar, não consigo. Pronto. Bom, então a gente vai apresentar agora o nosso projeto, que, como eu falei antes, tem como tema o nosso eixo temático, né, Meu Lugar no Mundo, né, poesia islã e identidade na aula de literatura brasileira. Começar falando um pouco do contexto. Eu e a Bárbara, nós não conseguimos observar aulas juntas, né? Na verdade, a gente está em lugares muito diferentes, então acho que todo mundo sabe como funciona, às vezes a logística é muito complicada. Eu acabei observando as aulas na escola onde eu estou fazendo estágio, de português e de inglês também, na mesma turma onde eu estou fazendo estágio, e a Bárbara acho que pode falar um pouco sobre
a escola que ela observou, mas como o projeto que a gente desenvolveu aqui, eu já estou aplicando ele no meu estágio, a gente resolveu colocar como contexto principal para esse projeto a escola onde eu estou desenvolvendo o meu estágio. Mas a nossa ideia, desde o começo do projeto, era fazer algo que pudesse se adaptar para realidades diferentes. Porque o Slam, a gente está trabalhando aqui no 8º ano, mas ele, na BNCC, se tu for ver, ele é proposto para ser trabalhado no 9º ano, e eu acho que ele é muito interessante para trabalhar com alunos do ensino médio também. Então, as atividades que a gente está trabalhando aqui, eu acho que elas se encaixam bem com algumas adaptações para turmas diferentes. A gente só escolheu focar aqui para uma turma de 8º ano, que é a escola onde eu observei, que é a Luciana de Abreu, aqui no centro de Porto Alegre, né? No bairro Farroupilha. E é uma turma de 8º ano, assim, de maneira geral, bem madura. Eu tenho vários alunos que são um pouco mais velhos, e eles são bem... Eles têm uma capacidade, assim, para reflexão muito, muito interessante para uma turma de 8º ano, e eu vejo que, às vezes, várias discussões aparecem muito organicamente, assim, entre eles mesmo, discutir questões de identidade de gênero de uma maneira, assim, que, às vezes, tem gente muito mais velha que não consegue ter o refinamento que eles têm para conversar. Algumas coisas sobre, enfim, discriminação racial, eles são uma turma muito madura, embora eles sejam extremamente bagunceiros, é uma turma caótica, mas muito participativa, muito engajada. Então, eu acho que isso criou um espaço muito legal para o desenvolvimento do projeto. Mas a Bárbara pode falar um pouco da turma onde ela observou, para a gente ver que realmente, eu acho, pelo menos, né, posso estar equivocada, que com algumas adaptações para o conteúdo disciplinar previsto para cada turma, a gente consegue adaptar os textos e as propostas que a gente fez aqui com relativa facilidade. Bárbara, vocês conseguem me ouvir? Dá para ouvir, né? Tá. Sim, eu observei, então, uma turma de 1º ano do ensino médio, e a turma que eu observei parecia ser também bastante madura, assim, claro, já são um pouco mais velhos do que os alunos do 8º ano. A única diferença, assim, maior, eu acho, é que a Amanda observou as aulas de língua portuguesa, e a partir do ensino médio, então, por eles já fazerem essa separação, né, da disciplina de língua dos períodos, né, de língua portuguesa e literatura, eu observei as aulas de literatura mesmo. E eu acho que uma das coisas que a gente poderia adaptar, depois vocês vão ver ali por quê, né, é que, como foi pensado para períodos de língua portuguesa, eles, no 8º ano, tem mais períodos durante a semana, né? E na turma que eu observei, como eram aulas de literatura, eles tinham somente 2 períodos por semana. Então, uma das coisas que teria mais diferença, assim, é porque seriam, se a gente, claro, dá para adaptar tudo, mas se a gente levasse ao pé da letra, assim, esse projeto, ele se estenderia um pouquinho mais em questão de semanas, assim, de tempo, né? Mas ele é super adaptável, e acho que seria um projeto muito, muito legal e necessário, assim, também para ser trabalhado no ensino médio. Bom, falando um pouquinho, então, sobre a proposta, né? Então, a proposta ali é trabalhar com a poesia slam, como a Amanda comentou, e a identidade nacional. Tá? Então, a ideia aqui, o objetivo desse projeto é poder refletir sobre a identidade, né? Poder que os alunos, e aqui pensando nos alunos dessa turma de 8º ano, possam refletir sobre as questões de identidade. Então, a proposta aqui é trabalhar com textos orais, em especial a poesia slam, né, que é produzida aqui no Brasil, e expandir o repertório dos alunos, esse repertório cultural deles, né, a partir de um eixo temático que vai relacionar a identidade, a nação e o espaço geográfico, né, desses alunos, que seria, então, o eixo temático que a gente colocou ali como Meu Lugar no Mundo. Acho que é isso. Deixa eu passar. Isso. Eu coloquei aqui bem resumidamente alguns pressupostos teóricos que estão por trás do desenvolvimento do nosso projeto, né, que eu acho que é algo que, como estudante de letras, sempre está presente. Como é uma aula de língua portuguesa, a gente está sempre trabalhando com uma abordagem discursiva, né? A gente sempre está trabalhando com foco no gênero, então a gente trabalhou aqui com o slam, mas eu estou sempre ressaltando, né, que é um gênero, dentre outros gêneros da poesia que podem existir. A gente, às vezes, vai ver, vocês vão ver mais pra frente que às vezes a gente trabalha com contraste,
entre gêneros diferentes. A gente está trabalhando, claro, né, com uma perspectiva de buscar uma educação emancipatória, né, de construir uma pedagogia que vise a autonomia e que preze pelo direito à leitura, por isso a gente fala em expandir o repertório dos alunos, né, oportunizar o contato com o texto e a cultura. E a gente está falando aqui de slam, então, claro, que é uma prática coletiva, é uma prática de oralidade que é urbana, né, que é uma prática de poesia que, principalmente aqui no Brasil, ela se organiza de forma muito orgânica nos espaços urbanos e leva um pouco a produção literária do centro para a periferia, então isso é muito importante a gente analisar, né? Também é uma performance política, isso são coisas que estão presentes nos textos sobre slam que a gente leu, mas também a gente entende que essa manifestação da literatura, que é o slam, ela é um movimento muito natural, porque a literatura ela surge, né, num espaço de oralidade. A gente entende hoje muito, principalmente no curso de letras, a literatura como a leitura da palavra escrita. Mas as manifestações das narrativas e até da canção, né, do texto poético, da palavra sonora, são muito anteriores à linguagem escrita. Então, a gente entende que o slam e outras formas que emergem, acho que na contemporaneidade, de literatura oral são um resgate dessa origem da literatura. Bom, pensando então, né, naquela turma de 8º ano, como eles trabalham nos períodos de língua portuguesa, foi pensado então em 10 encontros, que são divididos em 2 períodos, né? No caso, são 10 encontros de 2 períodos. Mas depois a gente vai detalhar então a primeira semana ali, né? Os 3 primeiros encontros. Bom, então, falar um pouquinho, né, resumidamente, sobre cada um dos encontros desse projeto. Então, o encontro 1, né? Introdução ao tema Meu Lugar no Mundo, debate introdutório a partir de perguntas orientadoras dirigidas aos alunos. Então, depois vocês vão ver ali de forma mais detalhada, né? Que modelo de atividade foi utilizado foi pensado, né? Utilizado para introduzir esse tema, para gerar uma discussão, né? Sobre, tipo, um brainstorm, assim, acho que inicial, né? Bom, depois, então, no encontro 2. Leitura e discussão do poema Cantão do Exílio, com foco no sentimento de nacionalismo. Então, já pensando um pouquinho mais naquela parte de nação ali, né? Do eixo temático. Discussão sobre intertextualidade nos textos literários e, em especial, na poesia. No encontro 3. Escuta e reflexão sobre o poema O Meu Lugar Não É o Silêncio e Não Me Peça Calma, pois isso me irrita, de Kuma França. E conceituação do slam. Então, a partir aqui do encontro 3, já poder conceituar mais essa questão do slam, né? Talvez os alunos não conheçam pelo termo, já tenham, né, até encontrado, mas às vezes, de repente, não conhecem pelo termo, né? E apresentação, então, de um documentário Slam, o Movimento Direito à Cidade e debate, né? Debater sobre isso. Lá no encontro 4, na 4ª aula, né? Então, características da poesia slam e comparação com poemas do cânone brasileiro. Os alunos já devem ter encontrado, né, alguns poemas aí, né, do cânone brasileiro e aí poder trazer para eles a poesia slam e fazer essa comparação, né? O que tem, pensando né, o que eles têm, o que essas poesias podem ter em comum, ou se elas se afastam muito, enfim, poder gerar uma comparação, um debate desse tipo. Encontro 5. Aprofundamento do tema, debate sobre a vivência dos alunos nos lugares onde eles moram, reportagem sobre cidadania e acessibilidade urbana. Aqui, a partir do encontro 5, pensar mais, então, nesse contexto, né? No contexto onde os alunos vivem, assim, no que eles estão ambientados. No encontro 6, escrita da primeira versão de uma poesia com o tema Meu Lugar no Mundo para leitura oral. Mais para frente, depois eles vão ter essa escrita, né? Mas como uma primeira versão, isso foi pensado, então, para o encontro 6. Né? Mais para frente, depois eles vão poder fazer essa leitura. No encontro 7, então, escuta e debate sobre 2 poemas de Nicole Amaral declamados no slam interescolar. E no encontro 8, discussão sobre variação linguística e sua presença na poesia slam. Aqui acho bem interessante, né, a gente pensar que
variação linguística é um conteúdo que precisa ser trabalhado, né, no ensino fundamental. Então, de que forma a gente pode trabalhar isso, trazendo para o conteúdo que foi pensado aqui nesse projeto, né? Bom, e não simplesmente partir de, tem que aprender variação linguística, mas, tipo, a gente nunca vê nada disso relacionado, né, em nenhum contexto, e aí ficar aquela coisa, tá bom, variação linguística existe, mas não consegue trazer para um contexto que faça sentido para o aluno, né? No caso aqui, já estando trabalhando com a poesia slam, vai fazer muito mais sentido. No encontro 9, escrita da versão final da poesia para a futura leitura oral. Então, aqui lá no encontro 6, eles já tinham escrito uma primeira versão. A ideia para o encontro 9 seria, então, escrever essa versão final, para que, no encontro 10, eles possam, então, fazer o sarau, e aí os alunos lerem e apresentarem as suas poesias, né? No caso, os textos que eles produziram. Isso, eu só queria complementar que eu achei legal trazer esses poemas declamados no slam interescolar para eles verem que tem alunos da idade deles produzindo slam, que o slam não é necessariamente uma coisa do universo adulto, que faz sentido eles estarem produzindo isso agora. E acho que até para motivar eles, né, nesse processo de escrita e reescrita do poema deles, eu achei interessante trazer. Bom, eu trouxe aqui alguns materiais que eu preparei no meu estágio, mas que a gente acha que se aplicam aqui na primeira semana, que são 3 encontros de 2 períodos, né? Tem algumas diferenças do que eu estou fazendo no meu estágio para o que eu estou fazendo aqui, mas no meu estágio são 25 horas, esse projeto tem 20, mas eu trouxe aqui o que seriam as 3 primeiras aulas. A gente começa pela introdução do tema, então, e eu peço para eles escreverem um texto sobre os lugares que eles gostam de ocupar, né? Para já trazer um pouco dessa questão da experiência deles para dentro da sala de aula. E aí, a gente pensou em oportunizar esse momento para eles compartilharem, né? Se eles se sentirem confortáveis, o que eles escreveram ali. E trazer, então, a leitura de 2 textos, que eu não coloquei aqui no slide, mas depois, se vocês quiserem, acho que não vai sobrar tempo, mas se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês, que são textos que foram produzidos num projeto da Prefeitura de Mogi das Cruzes. E daí, toda vez que eu estava mexendo nisso, eu lembrava da Bel o tempo todo. Mas são 2 textos escritos por alunos do ensino fundamental também, um do 6º e do 9º ano, uma crônica e um poema que falam sobre o lugar onde eu vivo. E aí, trazendo outras perspectivas também estudantis, eu acho que é uma oportunidade deles, conversando sobre esses textos, se engajarem um pouco com a ideia que a gente está querendo trazer. E daí a gente colocou algumas propostas de reflexão, interpretação também, trazem alguns conteúdos de reflexão linguística, porque eles estavam estudando isso, e daí eu achei interessante trazer para dar uma continuidade no que eles estavam vendo. E o modelo, assim, foi muito... Eu quis fazer essas atividades com um modelo parecido, lembrando que, né, que eu estou trabalhando com isso no meu estágio, trazer com um modelo parecido com o que eles já estavam acostumados. Então, o modelo da folhinha, as coisas assim, são parecidos com os materiais que eles já trabalharam antes. Então, aqui algumas reflexões bem simples. E daí, no final, a ideia é que eles contrastem os 2 textos, porque é um poema e uma crônica, e eles estavam estudando narrativa até então, justamente para eles entenderem que existe o texto narrativo e existe o texto poético. E daí a gente fez uma comparação no quadro, assim, com as características da narrativa e as características da poesia, o que quando eu implementei foi muito legal, porque eles sabem tudo de narrativa e eles ficaram super empolgados em estar vendo uma coisa nova, que era a poesia. A aula 2, então, é para a gente trabalhar um pouco mais com as características do poema, né, dos textos poéticos. E aí a gente trouxe a Canção do Exílio, que é um texto, né, que tem essa característica de ufanismo, assim. E a ideia partiu justamente de uma sugestão do professor da turma de contrastar o slam com poesia, com a poesia que já é trabalhada geralmente na aula de língua portuguesa. Então, a gente trouxe a Canção do Exílio, e aí a gente propôs algumas atividades de interpretação e de reflexão. Essa tirinha aqui é um clichêzaço, assim, da aula de língua portuguesa, mas que sempre é legal, né, de trazer o processo de intertextualidade, como um poema escrito 50 mil anos atrás, pode produzir reflexões interessantes nos dias de hoje. E aí, na sequência dessa atividade, a gente fez uma dinâmica em grupo, que eu acho que seria interessante trabalhar também, né, em outras turmas de outras faixas, assim, de outras turmas.
Desculpa. Contextos, né, diferentes. Isso, de outros contextos. Perdão, me atrapalhei. E aí a gente trouxe alguns poemas diferentes que também têm intertextualidade com o poema do Gonçalves Dias, que são uma canção do Quintana, a nova canção do Exílio, do Drummond, a canção Sabiá, do Tom Jobim, do Chico Buarque, e uma paródia, que é a canção do Exílio às Avessas, do Jô Soares. E aí ter essa oportunidade de perceber que como um poema escrito lá para exaltar a pátria pode produzir sentidos diferentes, né, em textos que têm intertextualidade com ele. Porque cada um desses poemas é muito diferente entre si, assim, na questão da saudade da pátria, na questão da exaltação, ou na questão da paródia, e aqui na tirinha da crítica, né. E aí a última aula dessas três, assim, seria na sala de vídeo, né, e é uma aula para eles entrarem em contato com o slam, então assistirem alguns vídeos que tem a poesia slam e refletirem um pouco sobre o que significa o slam. Então, tem aqui uma apresentação de slides, aqui alguns dos vídeos que foram trabalhados, algumas das questões que a gente trouxe para trabalhar com eles e o conceito de slam. Bom, falando um pouquinho então sobre os critérios de avaliação, né? A ideia para esse projeto é que os alunos sejam avaliados, né, a partir da participação deles em aula, né, dos debates, do engajamento deles nas aulas, né, que se estão participando, se estão respondendo perguntas, enfim, se estão interagindo, e também a partir da realização da produção final deles, né, que vai ser, então, o poema que eles vão ler lá no sarau. Então, a ideia é poder avaliar eles nesse processo, né, durante o processo, não só pelo que eles escreveram lá no final, mas sim do que eles contribuíram durante a realização do projeto, né? De todos esses encontros e todas as atividades que foram propostas dos encontros. Aqui algumas referências que a gente utilizou e os textos que a gente propôs para utilizar em sala de aula, né, nessas aulas que a gente detalhou. Nas atividades. Isso. É isso, muito obrigada. Obrigada. Aí eu tenho aqui os textos da primeira aula, porque eu não consegui colocar no slide, ficou tudo cortado, mas é uma crônica escrita por um aluno do 9º ano, chamada Minha Rua, e um poema chamado Lugar Onde Eu Vivo, de um aluno do 6º ano. E aí os meus alunos ficaram tipo, nossa, se um aluno do 6º ano já escreve assim, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? Eu não sei escrever tão bem. E eu falei, calma, vai dar tudo certo, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas acho que é isso. Como que eu paro de compartilhar? Peraí. Eu vou agora usar o muito legal, ele assim, realmente ficou muito bacana, muito orgânico mesmo o projeto de vocês, e suscita muitas questões, né? Desde a observação inicial lá que vocês fizeram dos dois contextos de sala de aula, mas eu vou direto a alguns pontos, assim. Uma das coisas que eu acho muito bacana que aparece é essa questão do slam como um gênero específico, né? E vocês dando as características, né? Que tem a ideia da coletividade, da performance, que envolve não só, né, um repertório de escuta, mas de toda uma produção e circulação e interação. Então tem toda a marcação. E aí tem um potencial super legal, e a sugestão, né, foi muito bacana poder você incorporar a sugestão que vem do professor da turma, que é o contraste, né, do slam com a poesia mais canônica, no caso a canção do Exílio do Gonçalves Dias. E aí tem um potencial também, que é o potencial de tradução, que é uma coisa que parece muito forte, como um caminho emancipatório, né, do Rancière, lá no Mestre Ignorante, que é o caminho de traduzir, né, da comparação e tradução, olhar uma coisa, comparar dessa com o que já sabe. E aí, assim, a canção do Exílio, ela é ótima porque você trouxeram aquilo que eu achei muito divertido, né, a Amanda dizendo, é um clichêzão de língua portuguesa, e é um clichêzão mesmo, assim, e quando eu dei aula em escola, isso já estava lá,
olha, uma sugestão de trabalho que eu recebi. Trabalha a Canção do Exílio e tem as versões, inclusive a última era inclusive a do Jô Soares, né? Passava pelo Drummond, tinha mais uns outros, mas assim, eu achei divertido quando tu falou clichêzão de língua portuguesa, eu fiquei pensando, pô, mas é mesmo, né? É super clichê. Mas e ao mesmo tempo é legal, porque é clichê pra gente que é da letras, tá se formando professor, da aula, nos alunos é novidade ainda. Mas, em todo caso, o que eu ia pegar, que eu achei que é um mote, que eu fiquei pensando bastante, né? E é uma coisa que eu venho pensando bastante, via gênero, e também eu não quis desviar, né, a atenção do que eu estava apresentando, mas eu acho que não está mais aqui na volta, que é um livro tem 3 livros, na verdade, do Paul Zumthor, né, que é o Performance, Recepção, Leitura, e tem um livro que são entrevistas dele, que é Escrito Nomadismo, em que ele vai trabalhar muito a questão da performance, e sempre trabalhando a ideia de que na raiz da poesia, na raiz da literatura, tem oralidade. Isso que vocês estão trazendo aqui, né? Logo no pressuposto. E aí tem muita dimensão da performance, mesmo quando está sozinho. Às vezes a gente performa uma leitura, e entra a questão da gestualidade, sonoridade, etc. E o slam é muito rico. Então dá para pensar a tradução da poesia canônica para essa poesia em formato de slam. E aí entra uma questão para a história da literatura no sentido vivo, bem do Walter Benjamin, né? Que é uma apropriação crítica da tradução, apropriação bastante crítica da tradução, que é trazer ela para a atualidade, fazer a tradição nossa, tirar do comodismo e fazer nossa. Assim, é muito, muito, muito bom. Assim, né? Obrigado pela sugestão do vídeo. Essa era uma coisa que depois eu ia atrás, que eu achei muito bom. E você trazer esse... Então, nessa hora da sugestão. E vocês têm uma coisa que eu não sei se existe. Eu sei que na Olimpíadas de Língua Portuguesa vocês fizeram uma coisa que eu achei bárbara, que é uma coisa assim que lembra muito aquilo do Paulo Freire, da Biblioteca Popular, né, que ele fala, que é essa questão de trazer a autoria estudantil para estudantes. Isso achei bárbara, é fabuloso isso. E aí eu ia perguntar se existe, além desse repertório que é dado em alguns lugares, se existe, por exemplo, que isso era um projeto que a gente podia fazer, assim, a gente, não eu, né? Eu digo na universidade, na letras, que eu não consigo fazer nada, assim, eu estou muito incapaz para produzir, mas que é uma biblioteca interescolar digital, assim, de ter biblioteca mesmo, fazer uma biblioteca, claro, tem um comitê, aquelas coisas de que pudesse ajudar a filtrar, né, para como dispor, como organizar, mas isso seria muito bom, porque que é esse ponto, assim, de que a autoria, vocês usaram uma coisa, a autoria não é uma coisa só, não precisa ser adulto para ser autor, né? E, assim, então isso é muito, muito legal, assim, porque nessa ideia de um projeto emancipatório que realmente tire do cerceamento e tire daquele limite que o Rancière fala muito, né, do não posso, para eles verem que eles podem sim falar e atuar. Então, assim, uma biblioteca dessa virtude seria genial, assim, essa questão da autoria estudantil. Então, assim, elogios essa articulação, né, língua e literatura, reflexão sobre variação linguística. Eu acho que está caindo de maduro, já caiu de maduro, já semente brotou, já nasceu de novo, já caiu de maduro de novo, já brotou de novo, está caindo e voltando, que é pensar as reflexões linguísticas. Eu anotei, né, aqui para o projeto para a disciplina de ensino, que é trazer quais são as reflexões linguísticas que são essenciais para se pensar uma aula de literatura. E aí quando a gente tem, assim, tem N, né? Porque senão fica muito naquilo do língua, é literatura, e eu acho que passar essa disputa grenal, né, e trazer para dentro, não, é língua e literatura. Então, trazer, então, as reflexões linguísticas para dentro da aula de literatura. Inverter um pouco a lógica daquele livro que eu recomendo muitíssimo, e sempre vou recomendar, né, da Luciene, da Joyce, da Diana Demarque e da Filipowski, que é aquele da autoria, né, leitura e autoria, que é língua e literatura.
Mas eu acho que ali está o ponto de partida é a língua portuguesa. A gente pode pensar pelo bom partidos da literatura e aí trazer as reflexões linguísticas, como vocês trouxeram aqui da variação linguística, que é fundamental num sentido que a gente pense em autoria, emancipação e a pessoa aprender a valorizar a sua língua. Então, parabéns. Que, assim, o que traz, assim, a única coisa assim, que eu sugeriria sempre, isso é uma coisa que o de vocês trouxe, os outros 3 projetos, não, né, que, assim, primeiro, parabéns para todas as apresentações, pela concisão, objetividade e pela variedade, né, de abordagens. Mas vocês trouxeram aqui que é um ponto que eu acho para a gente refletir como conjunto, que é uma coisa que é pouco trabalhada na letras e muito menos trabalhada ainda por nós da área de literatura, né? Eu digo por mim, que é a reflexão sobre a avaliação, né? Que eu acho que vocês estão avaliando o processo e a participação. Então, ao longo do processo, assim como vocês fizeram muito bem as tarefas e assim da ideia proposta, a concretização pelas tarefas da sala de aula, pensar quais são as interrogações, qual é no sentido de valor, para chegar a esse poema lá, aquela ideia que aparece muito no livro da Luciene, que é dos recados que vocês estão dando para os alunos, né? O que está acontecendo aqui? Então, repara só o que tu fez aqui. Vou pegar o exemplo ali da narrativa, né? Você falou da prosa e poesia, né? Então, você pegar um poema lírico, mas também contrastado com o poema narrativa e as narrativas, né? Então, assim, olha só o que ele está fazendo aqui, dá o recado, está fazendo aqui um narrativo. Então, como é que tu construiu o personagem? Como é que é a fala do personagem? Então, assim, nesse sentido, pensando esse ponto de chegada que é a elaboração final, a avaliação. Mas essa é uma reflexão que eu acho que está muito em processo. Eu vejo que e a gente, eu acho que pelo menos a gente está lançando, assim, né? Eu vejo, assim, provavelmente no estágio de inglês, nos estágios que a Amanda estava dando, isso já está mais avançado, mas ainda é uma coisa que eu acho que a gente ainda, na letras, eu digo, como trajetória, seria importante debater. Mas é só uma observação que vocês trouxeram e eu acho que suscita a reflexão. E para fechar, eu adorei a coisa adorei, eu exagerei, agora fui enfático demais. Achei muito interessante. A observação que tu fez ali do início, Amanda, quando tu falou que eles é uma turma caótica, são uns bagunceiros, mas muito participativos. E eu acho que tem um pouco, assim, eu acho que eu peguei isso, assim, porque isso sempre me lembra, assim, de conversar, agora não lembro com quem, que é muito melhor uma turma dessas caóticas, bagunceiras, porque eles produzem, eles participam do que uma turma passivada, e isso contrasta muito com algumas observações que foram feitas aqui, né, apresentadas aqui, de turmas que voltaram do ERE, né, e estão muito passivas, muito indiferentes, assim, aquela coisa meio blasé, né, em relação ao que acontece no mundo. Então, isso é muito bom. E aí eu me lembro de um comentário, não me lembro quem era, uma professora discutindo isso, puxa, de um aluno que vinha reclamando, um estagiário, né? Mas são bagunçados disso, mas que bom. A questão não é a bagunça, a questão é tu conseguir canalizar essa energia para produzir uma coisa, né? Assim, conseguir dar essas margens para eles produzirem. Mas a bagunça é um sinal vital muito bom. E no caso, se a gente realmente quer emancipar, a gente tem que desordenar um pouco, né? E aí bagunçar um pouquinho o coreto não é desafinar um pouco o coro ali, não é mal. Então por isso eu deixei isso para o final. Subversivo da bagunça. Eu acho que assim, como tem da fofoca, da bagunça, várias coisas assim que eu acho Não, e assim, eles, quando eu assisti as aulas, eu percebi que realmente eles gostam de gritar, tá? Eles têm essa característica, às vezes é um pouquinho dolorido para os ouvidos, mas eu percebi que eles sempre estavam interagindo muito com o professor e provocando, eles falam que o professor é muito baixinho, daí falam que ele parece o Buzz Lightyear, daí tem um monte de piada, assim. E aí, quando eu comecei o estágio, principalmente na aula de português, eles ficavam, nas primeiras 2 aulas, eles ficavam muito quietinhos. E aí eu falei, gente, o que tá acontecendo com vocês? Porque eles até respondiam ali, mas eu tinha que meio que dar uma implorada, sabe? Pra eles responderem. Daí eu falei, vocês não eram assim. Vocês estão com medo de mim? E aí, com o tempo, eles voltaram a serem mais caóticos. Tanto que a primeira aula, aquela ali da produção de texto e da comparação com os textos dos alunos,
tipo, sobrou uns 20 minutos no final da aula, depois que eu terminei, que eu tinha preparado. Então, assim, foi muito mais rápido, porque eles estavam muito quietinhos, e daí só fizeram e respondiam, estavam muito quietinhos. Eu, calma aí, gente, o que tá acontecendo? Aí agora não, agora eles já me tiraram pra Twitter, já falaram que eu tenho cara que ouve música alternativa, já perguntaram se eu sou hétero, porque falaram que eles têm preconceito com hétero. Então, assim... Nossa, agora já tu entrou estão na... no movimento do caos, entendeu? Daí eu tô tipo, tá, legal. Mas tá sendo muito bom. Eu acho que tem uma coisa assim que que é difícil lidar, né? Ser professor, eu acho que sempre envolve essa dificuldade de lidar com a resposta que o outro dá sobre a gente, né? A gente é o tempo inteiro exposto. Mas à medida que vai ficando mais à vontade para aceitar um pouco esse movimento da bagunça, é muito bom, muito bom. Eu acho mais produtivo, acho mais satisfatório, né? Assim, como ser humano, assim, falando. Não, eu fui falar para o aluno, porque eu tenho um aluno mais velho, ele tem quase 18 anos, e ele deu um beijão na menina, na coleguinha. E eu fiz uma cara assim, eu não falei nada, mas eu fiz uma cara assim. Aí ele, tipo, professora, você já viu coisa muito pior. E eu, tipo, gente, não é essa a questão é que sala de aula não é lugar para isso. E ele, sala de aula também não é lugar para usuário de Twitter. Para usar, e eu, tipo, não me manifesto mais, não vou falar mais nada. Sim. Eu disse que essa é uma outra coisa do lugar que eu acho que apareceu, né, agora da Cristine, né, voltado a esse projeto para concurso e voltado lá para a universidade, no projeto, né, da Lara, né, com muita força apareceu ali, né, da questão da cidade, do caminhar, né, o deslocamento, agora e apareceu no de vocês, né. E aí, assim, eu fiquei... aquelas coisas jogando que tem três... Dá para pensar, né? O lugar e identidade, a articulação entre o lugar e a identidade. Pensar os lugares da identidade e as identidades dos lugares. E agora tu falou de uma identidade de um lugar, né? Quer dizer, a identidade do espaço de sala de aula, do que é adequado ou não naquele lugar, né? Então, eu sei que é um jogo de palavras, né? De identidade e lugar, mas eu acho que é importante, porque a Canção do Exílio, e aí eu vejo, por exemplo, uma questão de produção, leitura, dá para fazer uma leitura não usual, sair um pouco do clichê, no caso da Canção do Exílio, que é fazer um outro repertório, que tem uma leitura que é feita da Canção do Exílio, que é o poema do Lá, que é o poema do desejo, né? O poema da saudade, o poema do desejo. Porque ele não fala do lugar em que ele está, mas ele fala do lugar em que ele deseja estar, né? E aí dá para, por exemplo, relacionar com Pazárcada. Vou-me embora para Pazárcada, lá sou amigo do rei. Com todos os preconceitos que também tem no poema do Bandeira, enfim, para debater ali um pouco. Mas o que eu digo assim, tem essa coisa do lugar em que se está e não se quer estar. Queria estar em outro lugar. Já está na hora de a gente ir, gente. Eu não tinha visto. Não, muito bom mesmo. Eu perdi a noção de horário assim, com as apresentações e agora fechando com a de vocês. Né? E eu só vou fechar o compartilhamento, né? Perdão, a gravação já a gente já encerra a aula. Então a gente continua na sexta-feira.